paz, povo lindo e cheiroso! Tudo bem com vocês? E aí, vocês estão preparados para ouvir mais uma história que a nossa Bíblia nos conta? Então vamos lá? A história de hoje está escrita em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19, e ela conta uma história muito legal, a história dos gêmeos, Jacó e Esaú. A história de Jacó e Esaú começa lá no ventre, lá na barriga da sua mãe. Os pais de Esaú e Jacó são Rebeca e Isaque, descendentes de Abraão. Dentro da barriga da mãe, os meninos empurravam para lá e para cá. E Rebeca, sentindo essas dores desse empurra-empurra, perguntou: por que está acontecendo isso? E lá ela foi consultar ao Senhor. E Deus respondeu assim para ela: duas nações estão em seu ventre, e aí elas já vão se separar. Um será forte, mais que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. E chegou o grande dia, o nascimento de Esaú e Jacó. Que dia importante e especial, não é mesmo? O dia do nascimento de uma nova vida. Quem nasceu primeiro foi Esaú. Ele nasceu ruivo e com o corpo coberto de pelos. Depois, agarrado no seu calcanhar, nasceu Jacó. O filho mais novo já nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Esaú se tornou um excelente caçador. Ele era o preferido de seu pai, que gostava de comer as suas caças. Jacó se tornou pastor de rebanhos. Ele cuidava dos rebanhos do seu pai. E ele era o preferido de sua mãe. Ele também era um homem muito simples e muito humilde. Certo dia, Jacó estava cozinhando um ensopado e Esaú chegou faminto em casa e disse assim para Jacó: Jacó, estou morrendo de fome, me dê um prato desse ensopado. E aí Jacó falou assim para ele: eu te dou, mas com uma condição. Que condição? Disse Esaú. Que você me venda a sua primogenitura. Minha primogenitura? Eu estou morrendo de fome, Jacó. O que é que eu vou fazer com a minha primogenitura? Pode ficar com ela. Não me vale de nada isso agora. Eu quero é comer. E aí Jacó falou assim: faça-me um juramento e me entregue a sua primogenitura. E foi o que Esaú fez. Pode ficar com ela, eu não me importo. E assim, Jacó serviu para o irmão um prato de lentilhas. E ele se saciou naquele momento. Isaque, o pai de Esaú e Jacó, já era bem velhinho e ele já não conseguia mais enxergar. E aí ele chamou seu filho Esaú e disse: meu filho, quero que você vá e procure uma caça muito boa e faça para mim aquela comida gostosa que eu tanto amo. Depois que eu comer dessa sua comida, eu vou te abençoar. E aí, Esaú saiu atrás da sua caça. Rebeca, a mãe, estava ouvindo tudo o que Isaque disse para Esaú. Correu e falou assim para Jacó: Jacó, vá até aos rebanhos e pegue duas caças. Uma, eu vou preparar uma comida maravilhosa para o seu pai. E a outra, eu vou tirar para colocar os pelos em você. Pegue uma roupa do seu irmão Esaú e vista. Mas como assim, mãe? Eu não sou Esaú, meu pai vai perceber que está sendo enganado. Não, faça o que eu estou te dizendo. E lá foi Jacó fazer o que a mãe tinha pedido. A mãe preparou a comida, ele se vestiu e com as peles daquela caça, ela cobriu as partes em que Jacó não tinha pelos, porque o irmão era peludo e ele era liso. Jacó foi até o pai Isaque e serviu para ele aquele ensopado que ele queria, que ele gostava tanto. Como Isaque não conseguia mais enxergar, ele pediu que o filho se aproximasse.
E ainda ficou assim: tem certeza que você é Esaú? Será que você não é Jacó? Você tá com a voz de Jacó? Chegue pertinho aqui que eu quero tocar em você. E quando tocou, ele sentiu os pelos de Esaú, que na verdade eram os pelos dos animais que a mãe tinha preparado e colocado sobre a pele de Jacó. Depois de terminar de comer o ensopado, o Isaac abençoou Jacó como se ele fosse Esaú, porque era o que ele sabia, né? Era quem estava ali. E ele era o primogênito e quem deveria receber a bênção, né? Quando Jacó terminou de servir o seu pai, quando Isaac terminou de abençoá-lo, ele saiu. Assim que ele saiu, Esaú chegou com a sua caça pronta e disse: tá aqui, meu pai, a comida que o senhor me pediu. Daí ele falou: não, mas eu acabei de te abençoar. Não, meu pai, mas eu acabei de chegar. Não, então o seu irmão Jacó tomou a sua bênção no seu lugar. Esaú chorou muito triste porque o irmão ficou com a sua bênção. E ele ficou tão triste, tão magoado, que ele decidiu que dentro do seu coração ele ia ter muito ódio. E o desejo do coração dele era acabar com a vida do irmão. Rebeca, ouvindo tudo isso, correu até Jacó e disse: meu filho, vá embora para a cidade onde está o meu irmão e fique por lá até que o ódio, a raiva do seu irmão Esaú passe, até que ele se acalme. E quando isso acontecer, eu chamo você para voltar para casa. Isaac abençoou Jacó e disse para ele: então vá para Arã, cidade do seu tio Labão, e encontre lá uma esposa para você se casar. Eu o abençoo. E aí, Jacó foi lá para a cidade do tio. No meio do caminho já era noite e Jacó encostou-se num lugar para dormir. Pegou uma pedra e colocou sobre a cabeça e dormiu. Jacó teve um sonho. E o sonho de Jacó é que tinha uma escada enorme que vinha do céu até a terra. E nessa escada os anjos desciam e subiam. E aí o Senhor veio e disse a Jacó. Está escrito assim, no capítulo 28, a partir do versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que disse-lhe: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para norte e para sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus fez uma promessa para Jacó, dizendo que estaria com ele em todos os momentos até que essa promessa se cumprisse. Então Jacó se casou, mas não foi de graça não. Jacó trabalhou 7 anos, trabalhou mais 7 anos e se casou com Raquel. E trabalhou mais 4 anos para ter direito aos rebanhos. Mas chegou um tempo que ele viu que o seu sogro estava enganando ele e já tinha feito outras negociações, outros salários para segurar ele ali. E sabe por que ele fez isso? Porque aonde Jacó ia, ele era abençoado pelo Senhor, porque ele estava debaixo das mãos protetoras do nosso Deus. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Chegada a hora de ir embora, Jacó teve que fugir do seu sogro Labão, porque ele não queria permitir que Jacó fosse embora, porque ele era muito abençoado. Ele conseguiu ver que quando Jacó estava ali, ele foi abençoado muito, infinitamente abençoado. E a presença de Jacó é quem estava proporcionando aquilo a ele. Jacó pegou todos os seus bens, os seus filhos, suas filhas, seu rebanho, seus servos, suas mulheres e fugiu. E o seu sogro foi atrás.
E no encontro, eles fizeram uma aliança de paz. Eles entraram num acordo. E o sogro de Jacó, Labão, abençoou e deixou com que eles fossem. Jacó também mandou seus filhos, suas mulheres, suas servas, todos na frente para atravessar o rio. E ele ficou para trás. Se pôs à noite, chegou um homem e Jacó começou a lutar com esse homem. Já era chegado o sol já estava nascendo. E o homem falou assim, o anjo falou assim, me deixe ir que o sol já está nascendo. E ele falou assim, não vou te largar enquanto você não me abençoar. E o anjo perguntou para ele, qual é o seu nome? E aí Jacó respondeu, o meu nome é Jacó. O anjo disse assim, pois então a partir de hoje você não se chama mais Jacó. A partir de hoje você se chama Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Chegou o momento do grande encontro. Lá na frente, Jacó avistou o seu irmão Esaú. E de prontidão, ele se prostrou em terra, se curvando 7 vezes. Mas quando Esaú viu Jacó, ele saiu correndo, abraçou e beijou o seu irmão. Depois desse encontro, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para Sucote, a cidade onde ele construiu uma casa e também um altar para o Senhor Deus. E ele chamou esse lugar de El-Eló-Israel, que significa isto é Deus, o Deus de Israel, ou o poderoso é o Deus de Israel. E ali ele fez morada por muito tempo. O Senhor disse para Jacó para ele ir para a cidade de Betel e lá fazer morada e construir um altar para o Senhor. E Jacó fez tudo como o Senhor tinha mandado. Chegando lá, ele ergueu um altar e colocou nesse altar o nome de El-Betel, que significa Deus de Betel. Depois disso, Deus apareceu de novo a Jacó e disse, lá em Gênesis 35, no versículo 10 está escrito, no 9 e no 10, no 9 diz assim, ó, depois que Jacó retornou a Padan-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou dizendo, seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações. Os reis estarão entre seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. E também os seus futuros descendentes darei esta terra. Eles partiram de Betel e ainda no caminho Raquel começou a sentir as dores e deu à luz a mais um filho. Esse filho chamou-se Benjamim. Sabe, Jacó teve 12, nem tenho dedos para contar, ó. Jacó teve 12 filhos e uma filha chamada Diná. E a partir da descendência de Jacó é que surgem as 12 tribos. Jacó foi abençoado por todo esse tempo. E aí, crianças, gostaram da história? E o que será que nós podemos aprender com a história de Esaú e Jacó? Bom, a primeira coisa que nós podemos aprender com a história de Esaú e Jacó é que quando somos obedientes a Deus, nós estamos debaixo da sua bênção e coisas boas nos acontecem e as suas maravilhas chegam até nós e nós somos abençoados pelas promessas que Ele tem para nós. Mas para isso precisamos obedecer às suas leis. Na época de Isaac, de Rebeca, de Esaú, de Jacó, a bênção da primogenitura era algo muito importante. Então, essa bênção era uma autorização dos pais para que o filho fosse próspero, para que ele fosse feliz, para que ele tivesse êxito, para que ele fosse bem em tudo o que fizesse, para ele estar seguro e protegido. É para isso que serviam a bênção. Hoje em dia, a gente não se vê mais,
mas muitas pessoas ainda têm o hábito, e é um hábito muito bom, de pedir a bênção para o seu avô, a bênção para o seu pai, para a sua mãe, para os seus tios. Estar debaixo da bênção faz que nós estejamos assim como eles lá antigamente, lá no tempo de Isaac, de Jacó, de Esaú. Estamos protegidos, estamos seguros pela bênção dos nossos pais. E aquilo que fizermos vai ser bom. Então, os pais devem abençoar os filhos sempre. E os filhos sempre pedir a bênção dos pais. Como assim, tia Val, pedir a bênção do pai? Pedir assim, ó, pai, bênção. E o pai vai dizer, Deus te abençoe, meu filho. Mas vai mais do que isso. Sabe quando você quer passear na casa de um amiguinho? Pai, eu posso ir na casa do meu amigo? Ah, sim, meu filho, eu te abençoo, pode ir. Pai, sabe, eu queria tanto brincar com aquele carrinho, eu queria tanto ter aquele carrinho. Ah, sim, filho, eu te abençoo, vou te dar esse carrinho. A bênção que nós recebemos dos nossos pais está expressamente condicionada à obediência aos mandamentos de Deus. Sabe aqueles mandamentos que estão escritos lá na Bíblia? Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, amar Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente segue, obedece e vive os mandamentos que a Bíblia nos conta, nos diz como devemos ser, nós somos abençoados. E será que Esaú teve uma atitude correta? Fez uma boa escolha quando ele ficou com raiva do irmão por causa de ter tomado sua bênção? Lembra que lá no início eu falei que Deus falou para Rebeca que o filho mais novo governaria sobre o filho mais velho? Então, ela fez aquilo com Jacó porque ela sabia que era desejo de Deus, que era vontade de Deus, que o filho mais novo se sobressaísse sobre o filho mais velho, que ele ficasse com a bênção. Então, Esaú fez uma péssima escolha em ficar irado, porque aí ele não foi abençoado, ele não conseguiu crescer, não conseguiu se multiplicar, ele ficou sofrendo na vida. E quando a gente faz escolhas ruins, a gente tem consequências. Vamos dar um exemplo. Se o papai e a mamãe pedem para você arrumar a sua cama, você arruma? Qual é a consequência de arrumar a cama? Você aprende uma atividade, você é obediente ao papai e à mamãe, você deixa o papai e a mamãe feliz, você deixa Deus, você deixa Jesus feliz com a sua atitude, com a sua escolha, e em consequência você é abençoado. Sabe com que você é abençoado? Com alegria, com amor, com sentimento de satisfação, sabe? Tudo isso. E ainda de quebra, ganha um parabéns, ganha um excelente, ganha elogios do papai e da mamãe. Às vezes ganha até um presente por bom comportamento. É assim que nós devemos agir, fazer boas escolhas. Uma coisa super importante sobre a primogenitura é que ela garantia não só os bens materiais que o filho recebia. Ele recebia a bênção do pai e ele recebia também a posição de líder espiritual da família. Quem recebia a bênção como primogênito recebia também a obrigação e a autoridade para atender às necessidades da sua família e cuidar da sua família. Então, olha que importante ser o primogênito, receber uma bênção do pai e da mãe, poder ter autoridade para cuidar, para orar, para abençoar a sua família, abençoar os seus irmãos e abençoar até os pais. Obediência é bênção. Então, é por isso que devemos obedecer os mandamentos e também obedecer o nosso pai e a nossa mãe. Certo? Ser obediente à palavra de Deus faz com que nós sejamos abençoados e faz com que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Sabe aquele sonho que você tem? Sabe? Pensa aí naquele sonho que você tem. Aquele sonho que você acha que nunca vai se concretizar. Quando você cumprir as vontades de Deus,
Quando você seguir a Bíblia, quando você obedecer os mandamentos, pode ter certeza que você vai alcançar a vitória. Às vezes não vai ser tão fácil, às vezes não vai chegar tão depressa, mas com certeza a bênção que você espera vai vir. Bênçãos espirituais são muito importantes. Quando somos obedientes, quando somos fiéis aos mandamentos da palavra do Senhor, nós somos abençoados com inteligência, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, com alegria, com o amor que vem lá de Jesus para nós. Então é super importante sermos obedientes, é super importante seguirmos os passos de Jesus, é super importante fazer boas escolhas. Se você não tem paciência, se você não consegue ouvir o papai e a mamãe, comece a pensar na história de Esaú e Jacó. Esaú perdeu a primogenitura porque ele ficou pensando só no agora. Só que ele estava com fome agora. E perdeu algo para a eternidade. Já Jacó foi inteligente, foi sábio. Obedeceu a mãe, obedeceu o pai, foi fiel ao seu sogro, mesmo ele fazendo coisas ruins para ele. Mesmo ele prendendo ele ali e não deixando ele ir embora. Mesmo assim, ele cuidou dos rebanhos, ele cuidou da sua família, ele foi obediente, ele sempre foi um homem humilde e cuidou de tudo e de todos. E o mais importante, ele voltou para resolver aquilo que tinha ficado para trás. Ele conversou com o seu irmão e cada um seguiu a sua vida. E imagine, Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos são a descendência de Jacó. Então, crianças, então meninos e meninas, vamos fazer um esforço. Se você não sabe o que é certo e o que é errado, pergunte para o papai, pergunte para a mamãe. Ore, converse com Deus. Lá do céu ele escuta tudo, todas as nossas orações. E ele sempre tem uma resposta. Peça para o seu amigo Espírito Santo, para o nosso amigo Espírito Santo, para que ele venha te orientar. Você pequenininho, você maior, você adulto, todos nós. Vamos orar, vamos conversar com Deus, vamos pedir que Ele nos oriente, que o Espírito Santo seja nosso amigo, nosso conselheiro. Não vamos permitir que nenhuma manchinha, nenhuma sujeirinha entre no nosso coração. No coração de Esaú entrou o ódio, entrou a raiva, ele queria tirar a vida do seu irmão. Mas ele não pensou nas coisas que ele queria para ele. E depois ele sofreu amargamente. Então, crianças, a partir de hoje, assim como Esaú e Jacó, vocês vão pensar nas suas escolhas. Vão pensar se vocês querem obedecer ou desobedecer. Se vocês querem ser bons, como foram criados. Lembra lá na história de Gênesis? Na criação, que Deus disse que tudo que Ele criou é bom? Deus também nos criou, então nós também somos bons. E se somos bons, devemos fazer coisas boas. E o que é bom? É ser alegre, é ser gentil, é ser educado, é respeitar, é honrar, é fazer tudo conforme Jesus fazia, é seguir os seus passos e o seu exemplo. E seguir todos os exemplos que temos na Bíblia. Toda a Bíblia nos traz vários exemplos de homens e mulheres de Deus, que obedeceram, que seguiram em frente, e que mesmo com dificuldade conseguiram fazer aquilo que é certo. Tudo bem? Então vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esse momento, por poder compartilhar essa história com os meninos e as meninas. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas más escolhas, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, que o Senhor venha nos mostrar o caminho que devemos seguir. Nos mostrar, Paizinho, aquilo que agrada o seu coração e que te faz ser feliz, que te faz ficar feliz com as nossas atitudes e as nossas escolhas. Pai, nos abençoa, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá discernimento, inteligência.
nos dá paz, nos dá tranquilidade. Coloque em nós um espírito calmo, tranquilo, para que nós possamos pensar nas nossas atitudes antes de tomar uma decisão. E que a gente faça sempre a melhor escolha. E que se ela for difícil, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos mostrar o caminho que devemos seguir, para que nós venhamos glorificar o Seu nome sempre. Te agradeço pela vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada adulto, de cada pessoa, enfim, Senhor, que vai assistir este vídeo, que vai ouvir essa história. E que essa história, que essa explicação entre no coração de cada uma das pessoas e que elas possam viver, Senhor Jesus, esse momento, viver essa palavra, Senhor, viver em obediência, viver em alegria, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, venha ser nosso amigo, nosso conselheiro, venha falar conosco, venha revelar a nós a palavra do Senhor, para que nós possamos a cada dia ser mais obedientes e seguir todos os mandamentos, todas as leis que foram deixadas para nós através da Bíblia. E que nós possamos ser imitadores de Cristo, e que nós possamos ser a imagem e a semelhança de Cristo, e que quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus, e eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de conhecer essa história, de entender essa história, e de poder compartilhar com os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Beleza, criançada? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que vocês possam estudar ainda mais sobre a palavra do Senhor e entender cada vez mais sobre a palavra e viver a palavra. Quando nós vivemos a palavra, quando nós vivemos o que as Escrituras nos diz, nós somos muito mais felizes. Às vezes vão vir dificuldades, mas nós vamos estar preparados e nós vamos estar firmados na palavra do Senhor, firmados na rocha que é Cristo. E nada vai nos abalar, nada vai nos entristecer. Podem vir os momentos difíceis, mas se estivermos firmados, com certeza, nós vamos passar pela dificuldade, pelas tristezas e vamos ter vitória e alegria no final. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe.